Boa tarde, este é o Som da Fênix, o nosso e o vosso podcast. E bem, confesso que já estava com saudades de gravar um episódio para vocês. Eu não digo boa tarde? Não? Diz boa tarde, Pronto, boa tarde a todos. senão ele chora. Bem, e antes de tudo, como é que foi a tua Páscoa? Pá, a minha Páscoa foi incrível. Foi? Muitos chocolates. Acho que sim. Olha, Já se nota o meu aqui. maior presente foi me ter que aturar durante uma semana. Foi pronto. Bem. Então Mas se bem. ter essa sorte. Voltando a assuntos sérios, nós hoje temos aqui um convidado que é um nome bastante sonante na região e não só. Portanto, Hélio, faz uma vez. É verdade, hoje temos aqui um convidado muito especial. Temos Rui Caetano, de 31 anos, ex-futebolista, empresário ou empreendedor, não sei como é que seja esse título. Boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso canto, ao nosso podcast. Muito obrigado, Como é que boa se sente? Está tarde, tudo muito bem? obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui a falar por vocês. Ainda por cima estão a estudar onde eu estudei, por isso para mim é um Na nossa prazer. grande secundária de Para mim Paris. também, como é que foi a sua Sim. Páscoa também? Foi boa, maravilha, Foi? Sim, é sempre bom manter Claro. as tradições e receber a família toda em casa. E chocolates também. De vez em quando eu estou a ficar gordinho. Bem, ginásio não falta. Ginásio não falta, mas eu vou lá todos os dias, mas não é treinar. Bem, e pegando pelo futebol, como é que começou essa coisa do futebol? Como é que evoluiu até se tornar jogador profissional? Olha, tudo começou por causa do meu pai. O meu pai foi jogador de futebol, jogou muitos anos na Primeira Liga e eu acompanhei-o quando nasci. Ele era jogador e ia sempre com a minha mãe ver os jogos, etc. O meu avô, da parte da minha mãe, também era diretor do Penafiel na altura, e a minha mãe também tinha esse bichinho do futebol, ou seja, em minha casa, desde sempre, há 31 anos que a minha vida é futebol. A não é? atmosfera era futebol. Tirei agora umas férias do futebol. E então, depois o meu pai foi presidente aqui da União Sport Clube de Paredes. E eu comecei a jogar na formação, nas escolinhas, desde os 6 anos de idade. Pronto, e desde cedo comecei a perceber que... Laranjinha. Laranjinha, era laranjinha. E comecei a perceber que tinha jeito para a coisa, que tinha jeito para a bola. E que era bom jogador e que sentia Claro, que já daquela idade era acima da média, era ser diferenciado. Claro. E então foi muito giro a minha evolução, fui fazendo sempre muitos golos aqui, no Paredes. E depois foi para o Porto. Depois fui para o Porto com 13 anos, numa época aqui em Paredes fomos campeões distritais, fomos ganhar ao Porto na final em Gondomar, nunca mais me esqueço. Eu nesse ano fiz 78 golos. Ou Qual seja, era? fazer Ponta de numa lança? época, era ponta de lança, era baixinho, metia na frente, era muito rápido. Era muito rápido e então fazia muitos golos. Tínhamos uma equipa muito boa aqui em Paredes, que é muito giro. Ainda hoje temos uma tradição de irmos vamos jantar todos e Ficou. Isso é bom, isso é muito bom. desde esse ano. E depois fui para o Porto com 13 anos, sozinho. Depois dessa final convidaram-me para ir para o Porto jogar e fui eu e o Ricardinho, que jogava comigo aqui no Paredes. E pronto, e as coisas foram correndo muito bem no Porto. Ano após ano, no segundo ano de Porto eu já era capitão de equipa e fui capitão durante a formação toda. E pronto, e depois foi a minha qualidade, não é? Fazia golos e começava sempre a crescer, fui evoluindo muito. O Porto deu-me todas as condições também e pronto. E foi o início de uma carreira. E como é que foi a sua ascensão à Primeira Liga? Jogou na Primeira Liga? Sim, Muitos joguei na anos. Primeira Liga muitos anos e eu fiz um último ano de júniores muito bom, fui o melhor marcador na altura dos júniores do Porto e treinava sempre na equipa principal com o Mr. Josualdo Ferreira, que é uma equipa fantástica, que se Incrível, recordam de incrível. certeza absoluta. E eu treinava, não havia equipa B, e então para mim era fantástico porque não havia de júniores, treinávamos diretamente no sénior. E devia ser muito bom poder treinar ao lado Sim, daquelas de estrelas todas. grandes estrelas. Eu cheguei a fazer muitos jogos amigáveis e então depois era muito difícil subir à primeira equipa, ninguém subia naquela Claro. altura. E o Porto tinha uma equipa satélite na qual eu não quis ir porque tinha propostas da Primeira Liga. E a transição júnior-sénior é sempre a mais difícil. Mas eu consegui encaixar perfeitamente aqui em Passos de Ferreira, em que foram os melhores anos da minha carreira. E fiz uns anos fantásticos aqui como profissional aqui em Passos, e a transição de júnior para sénior a mim não foi difícil porque
porque as coisas correram muito bem e costuma ser a parte mais difícil do jogador. E a nível de seleção, também chegou a... Sim, eu de seleção, verdade. no meu segundo ano de sénior, aqui em Passos, fui ao Mundial de Sub-20 na Colômbia. Tenho mais de 60 internacionalizações, desde Sub-16 a Sub-21, fui internacional em todas as seleções. E no Mundial de Sub-20 fomos vice-campeões do mundo. Foi fantástico porque jogamos contra os melhores jogadores do mundo hoje em dia, e foi se calhar a maior experiência na minha vida, essa e jogar a Liga dos Campeões pelo Passos de Ferreira. Na Rússia contra o Zenit. Pois é! Eu jogava lá. Eu não disso, não Já disso. Foi as duas maiores experiências, jogar a Liga dos Campeões e jogar a final no Campeonato do Mundo. Eu sei que jogou contra o Brasil nessa... Foi, a final foi contra o Brasil. Já tinha lá o Neymar. O Neymar era dessa seleção, mas jogava o Danilo, jogava o Alexandre, o Filipe Coutinho, era uma seleção, o Oscar, que estava no Chelsea, o Casemiro, que está no Real Madrid, era uma seleção muito boa. Muito boa mesmo. E o Neymar não foi a esse Mundial porque foi depois ao Mundial principal. Principal. E Pois. depois quando, portanto, chegou à Primeira Liga, aquilo deve ser uma transição, como disse, é um mundo diferente, né? Passar a sénior. Depois, ao longo dos anos de carreira, como é que foi gerir? Ter propostas para poder dar o salto para uma equipa realmente grande? Optou por estabilizar? Como é que geriu a carreira? Eu quando jogava no Passos de Ferreira na altura cheguei a ter muitas propostas para sair. O Jorge Mendes, que é um empresário bem conhecido em Portugal, que é o empresário de Jorge Mendes, comprou ao Passos de Ferreira 50% do meu passe. E na altura comecei a ter muitas propostas e ele apresentou-me muitas soluções para sair, mas eu nunca... Ele, através tinha outro empresário, ele não era o meu empresário era o meu tio. Mas junto do Passos iam chegando algumas coisas, mas eu não tinha sempre medo de sair. Penso que esse foi um grande erro da minha carreira. Eu sentia muito bem em Passos de Ferreira, sentia muito bem perto de casa e comecei a ter os meus negócios também desde muito cedo. E então comecei a entrar nesta vida empresarial e nunca quis sair aqui da minha zona de conforto. Claro. E se calhar a minha carreira chegou a um certo rumo que dei ali 3, 4 anos no auge e que depois eu fui para o Gil Vicente, que tínhamos uma equipa fantástica, mas no segundo ano descemos de divisão. E ao descer de divisão é a pior experiência para um jogador de futebol, porque o futebol, e bem, não tem memória do passado, vivem os museus, e ali com aquela descida, um ano muito mau, desapareceu muitas propostas que eu tinha e só tinha a hipótese de emigrar, porque tinha um bom currículo e tinha que emigrar para a Espanha, para a Inglaterra, tinha muitas propostas da Turquia, mas nunca quis sair e aí foi na altura em que abri o ginásio de Penafiel, comecei-me a dedicar a 100% mesmo também aos negócios e decidi ficar por aqui e fui jogar para o Penafiel. Isso com que idade? E aí já foi 24 anos por aí. E aí já foi uma decisão a pensar já no futuro. Já sentia que poderia não chegar ao auge mesmo, se calhar foi uma decisão prematura ainda, porque ainda era muito novo. 24 anos. Mas, sim, mas eu, da minha carreira até aos meus 22, eu com 22 anos achava que ia jogar numa equipa grande em Portugal com a maior facilidade do mundo. E depois, como isso não aconteceu, por diversas razões, porque eu comecei a ter um foco também fora da vida empresarial, porque comecei a ter muitas lesões também, fui operado 3 vezes nessa altura. E sinto que depois de uma operação que eu fiz ao ombro, nunca mais consegui ser o mesmo jogador. Era um jogador habilidoso na mesma, mas não era o que era antes da operação. E então, pois há os fatores da sorte, dessas coisas todas, que o futebol é um jogo, não é? E eu mentalmente achava que apareci muito cedo e que também não estava preparado para essa pressão toda tão cedo. Comecei com 19 anos, já jogava em todo lado com 19 anos. Nós temos 17 anos e estamos aqui, pronto, a fazer o nosso programito. Agora imagino 19 anos e tipo... Uma coisa internacional. Não, 19 anos já tinha já ia a qualquer lado e conhecia-me e tem a ver um bocado com isso. Eu não acho que na altura subi muito rápido e não estava tão preparado e mesmo a nível mental não estava preparado para aquela. Assumia demasiada responsabilidade. Os holofotes sempre foram muito problema? Ou lidava bem com isso? Não, isso lidava bem. Era mais uma ansiedade de querer jogar bem, de não falhar, dessas coisas todas. E eu metia a responsabilidade em mim próprio. Por isso é que a maioria dos jogadores não assumem essa responsabilidade. Há uma grande diferença. Os jogadores vêm de uma
de uma geração mais baixa por causa disso mesmo, não é? Porque eles sentem-se à vontade e não têm essa pressão toda para jogar futebol. E qual era o seu sonho que pretendia atingir como jogador? Tinha uma liga específica, um clube específico? Não, eu joguei 6 anos no Porto. A minha ambição era jogar no Porto na equipa principal e ser internacional lá. Ali com 19, 20 anos, e a minha missão já era outra. Eu acreditava que ia jogar num patamar mesmo mais alto do futebol português. Não aconteceu, não estou arrependido de absolutamente nada, porque construí um mundo fora do futebol muito forte. Claro. E que hoje sinto-me completamente tranquilo daquilo que fui construindo fora do futebol, ao contrário, por exemplo, de outros colegas meus que se calhar jogaram num patamar muito mais alto e que não têm isto por trás que eu fui construindo, claro, fora do futebol. Também é importante, não é? E só uma pergunta agora por curiosidade: qual é que foi o momento mais feliz e mais triste da carreira? Tipo, aqueles momentos mesmo marcantes. Olha, o momento mais feliz da minha carreira foi, talvez, nos quartos finais do Mundial. Posso dizer isso. Os quartos finais do Mundial de Sub-20 contra a Argentina. Jogava lá Melo e Iturbe, uma seleção muito forte, em que nós ganhamos e fomos à meia-final contra a França. França do Griezmann, uma França fortíssima. E eu fui o melhor jogador desse jogo. E ganhamos, e para mim ganhamos 1-0 e eu senti uma grande felicidade. Fez o gol, não? Não fiz o gol, mas fiz uma grande exibição e foi claro, senti-me muito feliz de passar às meias finais e depois consecutivamente à final. O momento mais triste da minha carreira, sem dúvida, e por isso se calhar também pode ter ajudado na minha retirada prematura da carreira, foi agora, antes de ir para o Varzim, saindo do Penafiel, tinha contrato assinado com o Passos de Ferreira, para voltar para Passos, e assinei um contrato que ele depois desapareceu, não se sabe como, coisas de futebol. Desapareceu o contrato e depois eu acabei por ir para o Barzinho e eu penso que isso mexeu muito comigo e também fiquei um bocado desiludido com o futebol e com as pessoas do futebol, então também foi uma das razões que deixei o futebol por causa disso, mas também porque já sentia que não era profissional, que tinha uma vida muito grande, veio a pandemia também, tinha uma vida muito grande empresarial, mas o facto de acontecer isso agora em Passos de Ferreira, depois de 4 anos que eu lá tive de grande sucesso, fazerem isso, foi um dos grandes motivos que eu deixei a esse momento mais triste da minha carreira. Lá está, era aquilo que eu dizia. Nós aqui de fora do futebol se calhar não temos a percepção desse mundo, desse lado obscuro, né, do futebol. Enfim, acho que tudo o que é negócio tem isso. Mas isso sim, todos os negócios têm esse lado mais... Não é um lado obscuro, foi coisas que aconteceram. É negócio, e nós não conseguimos controlar tudo. Claro, mas como é que foi essa transição? Já disse que algumas das razões para o fim da carreira, mas essa transição de sair dos holofotes, sair do mundo futebolístico, as comunicações com os jogadores... A decisão de sair de uma primeira liga para uma segunda liga já foi um bocado nesse sentido, já foi um bocado dedicar-me a 100% ao 100% nunca consegui porque tinha o futebol, mas a dedicar-me mais à parte empresarial do que propriamente ao futebol, porque tinha opções de ir jogar a primeira liga quando saí de Gil Vicente no sul do país e nunca quis sair daqui, preferi ir jogar para uma segunda liga do que ir jogar, por exemplo, para o Tondela que estava na primeira liga, que tinha proposta de Tondela. E aí já foi uma decisão de me dedicar aos negócios porque sentia que estava a faturar mais e a ter um futuro maior no futebol, nas empresas, do que propriamente no futebol. Mas ainda assim não desistiu do sonho, não é mesmo? Daquele sonho Fui jogando porque era o meu bichinho, era o que eu fazia desde sempre. Mas queria subir na mesma nessa altura. Quando vim para a segunda liga, o foco já era outro. O foco já era a parte das empresas. Ali com 25 anos, o meu foco começou a ser outro. É uma decisão a pensar já também no futuro, não é? Tenho duas partes da minha carreira. Uma carreira, claro que fiz uma carreira boa, na mesma, aqui no Penafiel, fiz muitos gols, mas tenho uma carreira até de 10 anos, não é? De 10, 11 anos, já não me recordo, e 5, 6 anos a um nível alto, e depois 5, 6 anos em que subi a divisão no Aves, na segunda liga, fiz muitos bons anos aqui em Penafiel. Acabei no Barzinho também muito bem, tive uma saída épica do Barzinho, mas o foco já era a vida empresarial. Já lidou com todo o tipo de jogadores e diretores e assim? Já. E assim, três grandes nomes assim, que já lidou? Do futebol assim. Quem mais me surpreendeu, Lúcio Gonzalez,
pela sua inteligência, sem dúvida. O Hulk pela força que tinha, pela qualidade que tinha. E o Lisandro, porque fumava muito, passava o dia todo a fumar e corria que ninguém mais. O Lisandro Lopes e corria que ninguém o parava. Como jogadores foram os três, assim muito rápido. Mas assim, nomes como Ronaldo e assim. Nunca me cruzei com o Ronaldo, a não ser quando era sub-20 e a seleção A também estava a estagiar e nós cruzamos. Mas bem, para acabar este tópico grande do futebol, agora uma pergunta assim mais geral, uma opinião sobre o futebol português, o que é que há a melhorar para, enfim, conseguirmos ser mais reconhecidos e ter mais valor? Mesmo a nível do negócio futebolístico, como é que está? Olha, eu acho que o futebol tem vindo a melhorar muito em Portugal, passou a ser um negócio, não é? Eu um dia tenho a ambição, não é ambição, não sei se vou ser ou se não vou ser, não é uma ambição desmedida, mas tenho o gosto de vir a ser presidente de um clube de futebol. Acredito que eu vou ser, mas gostava de ser um presidente diferente do que é hoje e como era antigamente, que isso foi-se perdendo um bocadinho, que é hoje os presidentes no fundo são para se servirem do clube, são funcionários, têm um ordenado e o futebol está completamente diferente do que era antigamente, que antigamente os presidentes serviam os clubes, eram donos de empresas que injetavam dinheiro nos clubes, tinham gosto pelos clubes. E eu gostava de ser um presidente diferente, um presidente à antiga, claro. Que dê amor à camisola e que consiga ter resultados desportivos, que é o mais importante, mais do que até resultados, porque gerir um clube é gerir uma empresa hoje em dia. Claro. A maioria dos clubes já são SAD, já são empresas e é nisso que o futebol mudou, para o bem, sinceramente, acho que sim, acho que para o bem. Mas deixou de haver tanto aquele espetáculo. No futebol puro, deixou de haver os artistas. Cada vez mais é um futebol muito tático, cada vez mais os treinadores preocupam-se mais com o jogador taticamente, com se cumpre isto, se cumpre aquilo, e deixou de haver o jogador virtuoso. Como eu era, por exemplo, era um jogador virtuoso, antes de ter as lesões. Falta o espaço para a magia. E deixou de haver o jogador com talento, com virtuoso, estão mais preocupados. Ronaldinho já não se faz tanto agora, não é? Um extremo hoje em dia, exato. O treinador está mais preocupado se ele fecha bem dentro quando não tem bola do que propriamente quando tem bola se desequilibra. E isso acho que no futebol mudou muito. Deixou começou a desaparecer a magia e aquele jogador do talento do futebol de rua. O Ronaldinho daí, né? Exatamente. Nós tivemos aqui há uns episódios atrás o Eurico, o treinador do Paredes atual, e fizemos esta comparação e queria ver se também concordas, que era o futebol pode se tornar um Fórmula 1, digamos assim, que é tudo negócio, tudo famílias e negócios e dinheiros muito envolvidos, em vez de qualidade. Também concorda com essa parte? Não concordo. Não quero discordar do Mr. Eurico, mas... Não, nós tomamos isto em causa. Ele também disse uma opinião mais detalhada sobre isso. Concordo que há qualidade, que toda a gente quer qualidade, mas o futebol passou a apostar-se muito mais nos jogadores até aos 23 anos porque têm a oportunidade de serem vendidos. A partir daí, dessa idade, o jogador com 24 anos já é velho em Portugal. Em Itália, um jogador com 35 anos ainda não é velho, em Portugal com 24 anos já é velho, e isso é um negócio puro e duro. Ou seja, as pessoas entram no mundo do futebol para realizar dinheiro, e só realizam dinheiro fazendo vendas, e só fazem vendas a miúdos. Não é? E então é nisso que eu me digo que mudou um bocado. Agora, toda a gente quer ganhar, toda a gente quer, e para ganhar tem que meter os melhores. Para meter os melhores tem que meter os que têm qualidade. E pronto, e isso nunca vai fugir um bocadinho. Mas cada vez mais eu acho que está-se a tornar muito dinheiros envolvidos. E os agentes já começam já de muito cedo, das formações, e depois levam clubes a grande... Sim, mas cada vez menos os agentes querem ganhar o dinheiro, mas se o jogador tiver qualidade. Sim, claro, o jogador tendo qualidade, ele vai querer e vai metendo a sua cunha no presidente ou no diretor ou nisto ou aquilo, mas é uma cunha que ele também, o agente, quer ganhar dinheiro com o cliente, com o jogador. Não há aquela coisa de família de eu vou-me dar uma cunha aqui ao meu sobrinho ou ao meu filho ou ao meu afilhado, isso não existe. Claro. E podemos agora falar para um jogo. Do nosso pequeno, nós temos sempre um pequeno jogo que fazemos com um convidado, que é este jogo, até já estamos a repetir muitas vezes, temos que começar a inovar, que é de perguntas rápidas, ou seja,
Por exemplo, quem é o melhor jogador do mundo? Tem que dizer logo, depois trocamos logo. Ok, Sim, ok. Pode ser? Mas posso começar? Força. Dá-me licença. Dou. Eu não falo mais. Eu acho que estou a falar muito. Eu acho que sim, eu acho que sim. Pronto. Eu não falo mais. Bem, qual é o melhor jogador com quem já jogou? Assim de estouro. Hulk. Ronaldo ou Messi? Messi. Ah, é do meus. Qual foi o jogo mais importante da sua carreira? Final do Campeonato do Mundo, sub-20. Pois sou eu. Está aqui a ver. Porto ou Benfica? Porto. Claro. Qual é o melhor jogador do mundo neste momento, a seu ver? Para mim é sempre o Messi enquanto jogar. A melhor equipa do mundo neste momento Liverpool. e todos os Liverpool. tempos. Barcelona do Guardiola. Muito bravo. Sim. Bem, aquele acompanha a nossa infância, né? Saudades. Os E baixinhos, eu gosto dos baixinhos e que têm qualidade de jogo. É magia, o futebol da E magia. aí esse Barcelona do Guardiola Era incrível. E agora o Iniesta, Xavi, Messi, eram todos. O Era. Eto'o, a ponta de lança, eram os Era baixinhos incrível. todos. Mas tinha uma rivalidade que era o Real, também muito forte. Muito forte. E Que o meu fez- maior ídolo do futebol é o Mourinho. E sendo o Mourinho, na altura do Real, por muito que eu achasse que o Barcelona, torcia pelo Real Madrid. Claro. Quem ganha hoje? Real ou City? City. City. Ok. Discordo. Também acho. Discordo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Real Eu acho que está sim. muito forte. Logo veremos. Bem, e por último, 3 adjetivos para descrever o futebol. Paixão, amor e talento. Futebol ou se nasce ou não se nasce. Começa-se a melhorar. Toda a gente diz que o Ronaldo foi trabalhado. É verdade, mas tem um talento incrível. Uhum. Quem não tiver talento, ou se nasce ou não se lá nasce. Paixão, amor e talento. Assim muito rápido. Acho que sim. E vamos mudar então aqui o tópico, sim, da parte do futebol e passando agora para a atualidade, que é a parte empresarial, certo? Muito bem. É do conhecimento de nós e de muita gente tem muitos negócios. Queremos saber como é que começou essa carreira. Se foi sempre afiliado ao seu pai, como disse, ou se começou já desde pequeno. Quando é tinha que pegou esse- mesmo nos negócios? Quando é Exato. que foi? Olha, meu pai também deixou a carreira muito cedo porque se dedicou à vida empresarial. E o forte da nossa família, temos um grupo, que é o Grupo M. Caetano, que tem vários ramos, mas o mais forte é a construção e imobiliário. Fazemos muita habitação, muitos apartamentos, muitas moradias, e é nisso que é o forte da nossa família. Não foi por aí que eu enverguei ainda, mas eu desde muito cedo, a minha família também tem os hotéis, temos 2 hotéis em Penafiel, o Penotel e o Penafiel Parque Hotel. Uhum. Mas eu não estou nada nesses ramos de hotelaria nem de eventos, que também temos a Quinta de Cepeda. Eu desde muito cedo, os meus pais tinham um ginásio aqui em Paredes, há 18 anos, e eu no início da minha carreira como profissional, ainda jogava no Passos Ferreira, fui começando a entrar, ia lá treinar, comecei a entrar, começava a estar... Os meus pais não ligavam muito. E, entretanto, eu fui começando a estar mais presente e depois cheguei um coordenador aqui do ginásio que os meus pais delegavam muito. E eu aí dei um passo em frente e agarrei aquilo e nós passamos de ter 600 sócios ativos a ter 1200, passamos a faturar X, a faturar o dobro. Comecei a gostar do negócio, era desporto também. Eu gostava de desporto, gostava de gestão. Estava lá o bichinho. Estava lá o bichinho e comecei a gostar de gerir equipas. No futebol também já sentia que era um líder, que fui capitão durante muitos anos. E estava a gostar de gerir equipas, líder, e comecei-me desde muito cedo na minha carreira com isso. E decidi, depois fui para o Gil Vicente e abri o ginásio em Penafiel. Um ginásio maior, um ginásio com piscina, um ginásio com crossfit, um ginásio com artes marciais, um ginásio o dobro do que era aqui em Paredes. Uma inovação, não é? Um investimento maior e arrisquei e correu muitíssimo bem. Pronto, e por aí fora foi sempre a abrir. Claro. Foi abrir uma box crossfit, 2 boxes crossfit, abri um ginásio no Porto, premium, no edifício transparente de frente para o mar. Sim. Depois comecei com um ginásio outdoor na Quinta de Cepeda, que nós aproveitamos em tempo de pandemia e fizemos um ginásio outdoor. Fizemos um pádel na Quinta de Cepeda, um clube pádel. Agora abrimos um clube pádel em Paredes também no Intermarché. Vamos abrir um clube pádel em Gandra agora no próximo mês.
Temos também mais 2 aberturas de ginásios ainda para este ano, e de pádel também mais uma. Ou seja, o Ideal Corpus, que é a marca forte, começou a crescer muito rápido nos últimos anos, e tudo isso mérito de uma equipa fantástica que eu tenho por trás. Tenho uma equipa muito boa, delego muito, confio muito, tenho uma equipa bem estruturada, bem organizada, e tenho os melhores a trabalhar comigo, por isso tem corrido muitíssimo bem e cada vez mais com mais espaços. Melhor, e vai correr cada vez melhor, tenho certeza. Bem, e para neste tópico ainda, tem assim algum sonho? Já disse que queria ser presidente de um clube, eu não me esqueci. Mas não é um sonho, mas isso é assim, um o seu sonho enquanto empresário nesse ramo, assim, algum objetivo? Algo a atingir. Algo a atingir, assim mesmo definido? Objetivo de... Não tenho. Não tenho assim, vou abrir mais espaços. O que eu mais gosto é de gerar mais emprego, dar mais emprego às pessoas. Já são 140 pessoas a trabalhar no Ideal Corpus. E para mim o meu maior prazer, o meu maior sonho é continuar a abrir espaços, dando os passos bem dados para não dar um passo maior do que a perna. Porque este setor de fitness passou por um período muito difícil na pandemia. Claro. Mas neste mundo do desporto abrimos uma clínica também de medicina estética, e não só, aqui em Paredes, que é a Clinique. Ou seja, ano após ano vamos abrir mais 2, 3 espaços por ano e as coisas têm corrido muitíssimo bem. Não tenho um sonho desmedido. Gostava de ser presidente de um clube. Acho que o vou ser. Nunca vou ser um presidente de ir a eleições, concorrer com ninguém, mas acredito que um dos clubes, quando eu sentir que precisa de mim, eu estarei presente. E pronto, mas não tenho assim um sonho desmedido. Ou no outro ramo, tirando o fitness, que querem enverdar ou que gostavam de enverdar? Vou mais tarde, aos poucos começo a entrar no mundo da construção, não é? Junto com o meu pai, começo a entrar no mundo da construção. Sinto que é o que vai ser o meu futuro e que é onde eu tenho que abraçar a 100%. Mas comecei isto do fitness e do desporto e da saúde, porque no fundo os ginásios é saúde. E eu digo isto muitas vezes, nós é que somos o setor da saúde. Os hospitais, as clínicas, são um setor da doença, que nós é que prevenimos, nós é que somos da saúde, que damos saúde. Bem jogado. E por isso gosto disto, da saúde, do bem-estar e de saúde. Gosto. E é importante, e cada vez mais as pessoas valorizam isso. Dá para ver. Bem, não sei se queres falar. Quero só falar aqui mais umas coisas. É muito difícil gerir esse ramo de fitness e saúde, etc. O que é que isso implica? Olha, é como gerir outra empresa qualquer. É tudo igual. O mais importante são as equipas. É gerir equipas e é gerir pessoas. É um negócio de pessoas para pessoas. Ou seja, é motivar as nossas equipas, é ser exigentes com as nossas equipas, é as nossas equipas terem disciplina, terem regras, mas também de serem uma equipa feliz. Equipa feliz ganha mais vezes, já no futebol eu dizia isto, e levo estas coisas todas para as minhas empresas. Acredito que tendo uma equipa feliz nós vamos faturar mais, vamos ganhar mais vezes, vamos fazer isto tudo. Por isso o segredo é ser um bom líder e ser um bom condutor de homens. E tem algum segredo, digamos assim, de criatividade? Porque se abrir sempre com a mesma sopa, digamos assim, começa a ficar cansativo. Ou seja, temos que sempre inovar. Sim, isso acho que nós conseguimos. O segredo é um bocadinho como dizia o Jorge Jesus, nós vamos aprendendo um bocadinho de cada coisa e depois fazemos o nosso modelo. E eu vou ver como é que trabalham, vou a um restaurante e tiro umas ideias, e o Jorge Jesus dizia exatamente a mesma coisa, que tirava dos treinadores de basquete, dos treinadores de rugby, e eu de todos os negócios consigo tirar ideias para o meu negócio que é o fitness. Ainda agora abri o clube de pádel e também fui ver a maioria dos clubes de pádel em Espanha, os melhores, fui ver também ao sul do país os melhores e tirei uma ideia um bocadinho de cada um e depois daquilo também que eu trazia do fitness
e fui copiando a outros negócios e implementei o meu próprio negócio. Depois Acho que o segredo é abrir os nossos horizontes e não ter medo de tirar ideias dos outros. Sim, sim. E depois também lhe dá o seu toque. Exatamente. É aprender um bocadinho de cada, tirar uma ideia daqui, dali, juntar todo e fazermos a nossa própria ideia. Exatamente. Acho que inovar é tu criares o teu próprio modelo de negócio. E eu sinto que quem vai ao Ideal Corpus, tanto ao pádel como à clínica, como ao ginásio, sente que é diferente de todos os outros lados. Mas não fui eu que inventei. Eu fui vendo e fui procurando e fui tirando um bocadinho de cada lado onde fui estando. Ok. Claro. Ainda agora este fim de semana fui ao Algarve ver MotoGP e fui a um restaurante e desse restaurante tirei muitas ideias para o meu negócio. E eu não tenho um negócio de restauração. Ou seja, nós em todo lado conseguimos tirar esta... Claro. E a criatividade vem disto. Não é É dormir, não é dormir que tiramos, e a sonhar. que tiramos ideias. Mas costuma viajar muito para, mesmo até para tirar algumas ideias? Olha, eu costumo viajar muito, mas não de avião. Sabes que eu quando jogava fazia tudo para não ir à Madeira. Só fui à Rússia jogar a Liga dos Campeões e à Colômbia jogar o Mundial, mas porque tinha mesmo que ser, porque eu levava sempre o quinto amarelo para não ir à Madeira. Fazia sempre propósito. Quando estava... Mas tem medo do avião? Tenho medo de andar de avião. Olha, somos dois, digo já. Juro. E eu Tenho sempre tomar um comprimido antes. E eu não ando de avião, ou melhor, ando. Já fui, já conheci a Europa toda, mas ando muito de carro o país todo, Espanha toda, mas viajo, como é óbvio, já viajei por essa Europa toda, mas não gosto muito de viajar. Claro. Sempre fui, e isso também foi um dos grandes problemas da minha carreira. Nunca saí pelo medo de sair da minha zona de conforto, dos negócios, da família, da minha casa, etc, mas também pelo medo de viajar. Claro. Que é uma estupidez. Mas mesmo assim a Europa, digamos que é, pronto, a Europa é um todo, não é? Assim, e se for para outras culturas, a ver se terá ideias? Nunca foi assim para a Ásia, América? Nunca fui para a Ásia. Para a América já fui, ao Brasil, Colômbia, Panamá, México, mas para a África nunca fui. Na Europa acho que já fui quase aos países todos. Com a seleção nós viajávamos muito. Assim aos Estados Unidos? Nunca fui aos Estados Unidos. Não, e não gostava disso? Gostava de ir, mas aquele receio do avião, tem aqui o subconsciente a dizer não vou, mas vou, claro, um dia vou. Por exemplo, a Ásia, que é a China, digamos assim, que é mais um país organizado, também se calhar é bom para tirar ideias. Acho que nós, para evoluirmos, ou é a viajar, ou é ler, como se costuma dizer, não é? Precisamos ter acesso a novas mentalidades. E temos que estar atentos e aprender. A dormir é que não vamos conseguir. Claro. E a falar com pessoas e a conhecer novas realidades, sem dúvida. Bem, e agora uma última pergunta que eu gostava de lhe fazer, mesmo para o pessoal da nossa geração, que sei que há um pessoal que vê. Um miúdo tipo da nossa idade, com 17 anos, ou até mais novo, que queira chegar ao topo no futebol, que conselho é que lhe daria? Olha, o maior conselho que eu lhe dou é o foco. É estar focado naquilo que é o nosso trabalho, seja jogador de futebol, seja para ser um cozinheiro, ou seja para ser um professor de fitness. Quando nós estamos focados numa coisa, as coisas acontecem. Quando nós acreditamos, elas também acabam por acontecer. Vou-te contar vou-te contar um pormenor muito engraçado, que muitos podem não ter visto. Eu, no meu último jogo da minha carreira, eu fui falar 2 semanas antes ao presidente do Varzim, a dizer que queria acabar a minha carreira em Penafiel. Disse que não queria jogar mais e que queria vir jogar ao Penafiel, contra o Penafiel. Porque estávamos em pandemia e eu queria que a minha mãe estivesse presente no jogo, com a minha namorada, que estivessem presentes a ver o jogo, e pedi em Penafiel para estarem, e assim estiveram. Joguei mais 2 semanas no Varzim e vim fazer o jogo a Penafiel, último jogo. Virei-me para o roupeiro e disse assim: Ruben, mete 3 camisolas para mim. Normalmente os roupeiros metem 2, uma suplente e uma que nós jogamos. Se mete 3, porque eu vou jogar com 2 e ficas com uma caso aconteça alguma coisa. Ele vai jogar com 2, sim. Vou jogar com as 2 camisolas, que eu vou fazer golo e vou tirar a camisola, vou dar a camisola à minha mãe, que ela me acompanhou a minha carreira toda. E eu, aos 70 minutos, estava no banco, porque tinha vindo de lesão, tive Covid, essas coisas todas, não estava a jogar de início. O treinador meteu-me, o jogo estava um igual. E eu entrei e aos 80, eu acreditava tanto naquilo, aos 88 minutos fiz golo, tirei a camisola, dei a camisola à minha mãe e acabei a minha carreira. Isto é um romance. Isto é um romance, ou seja... É o fim do documentário. Já viste? É aquele fim do documentário. Eu tirei a camisola e o árbitro, eu estava com outra por baixo.
Minha magia. E A para tu veres, confiança, a confiança. isto é de acreditar, tu acreditares, as coisas foco. acabam por acontecer, é o foco e Muito bom, acreditar. muito bom, Agora muito eles, bom. e o maior conselho que eu também dou é para não descurarem outras coisas, porque temos muitos exemplos do futebol que se dedicam tanto ao futebol que depois o jogador de futebol, ao contrário do que as pessoas dizem, o jogador de futebol não é burro, o jogador de futebol é muito inteligente. O problema do jogador de futebol, no meu ponto de vista, é inculto. O jogador de futebol é inculto. O jogador de futebol só percebe futebol, só fala de futebol, não estudou outra coisa, não fala sobre outra coisa, só percebe de futebol. Mas para se jogar futebol nós temos que ser muito inteligentes, temos que pensar muito rápido, temos que ser mais espertos, temos que... muita coisa nesse género. E o maior conselho que eu dou é para não se dedicarem só ao futebol, porque isto acaba muito rápido. Eu ainda ontem comecei a minha carreira, ainda ontem tinha a vossa idade e hoje já tenho 31. E isto passou a voar. Eu ouvia os outros a dizer isso e não acreditava. Eu ouvia o meu pai a dizer isso, ouvia o meu avô a dizer isso. Eu ainda ontem, mas isto é verdade, ainda ontem tinha a vossa idade e hoje já acabei a minha carreira. Ou seja, e se não tivesse uma preparação, eu hoje com 31 anos estava reformado e não sabia o que fazer. Ia estar à espera para ser treinador adjunto com um amigo me metesse para ser treinador adjunto, ou arranjasse um tacho para ser diretor desportivo. E eu hoje tenho a minha vida toda ainda muito bem organizada e preparada e sinto que a minha carreira está a começar agora. E a maioria dos jogadores de futebol com 31 anos não tem o que fazer. Ou seja, o maior conselho que eu dou é para se dedicarem ao futebol a 100%, para terem o foco, mas também para terem uma segunda opção. E agora muito rápido, só para finalizar, sei que tu já queres finalizar já, mas eu queria só, no conceito empreendedor, que conselhos é que dá para alguém que esteja a começar? É não terem medo, é arriscarem, é não terem medo e pensarem que sozinhos não vamos lá. Tem que ser com uma equipa coesa, tem que ser com as nossas ideias. Nós, e como empresários, temos que ser os últimos a dar as ideias e que temos a última a dar a palavra final, mas dar a opinião a um conjunto de pessoas que vamos tirando e trabalhar em conjunto e em equipa. E é importante termos essa humildade, essa honestidade de receber esses conselhos. Não é? Exatamente, trabalhar em equipa. Claro. Ok. Bem, e ao contrário do que ele diz, a culpa não é minha, o tempo é que está a chegar ao fim, portanto, força. Tivemos aqui mais um episódio fantástico, né? Já tínhamos saudades de voltar aqui, pedimos desculpa pela ausência nesta semana e meia, né? Exatamente. Semana e meia de ausência. Mas estamos de volta, isso é que importa. Mas estamos de volta, isso é que importa, mais fortes que nunca e sempre a inovar. Claro. Né? E obrigado por estarem desse lado, obrigado por estarem aqui connosco. Portanto, já sabem, aqui no Novo Canal. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.